Fala, seus mal diagramados! Semana passada, após lançarem vídeos de análises do filme Branca de Neve, os canais 4 Coisas de Pablo Peixoto e Super 8 de Otávio Ugá tiveram que comentar a reação de certa parte do público deles diante da opinião de ambos sobre o filme da Disney. E que reação foi essa? Apesar de ambos não terem demonstrado muita empolgação com o filme e de fato eles não gostaram de Branca de Neve, certos comentários chegaram a acusá-los de passarem pano para a obra. Tá passando pano pro filme. Essa aí eu coloquei a mão no rosto e falei, meu Deus, eu passei 8 minutos falando mal do filme. Ao ponto de Ugá se irritar abertamente com os ataques que afirmavam que ele teria recebido dinheiro da Disney para, como eu posso dizer, bom, a Disney teria pago 2 youtubers brasileiros para falarem mal, mas com ressalvas da obra. Eu não te dei liberdade para vir aqui no meu canal, que é a minha casa, para, inflamado por suas pautas malucas, insinuar que eu estaria traindo a minha ética profissional. Não meça o meu caráter com a sua régua moral. E tenho dito, pois eu te garanto, se tem uma coisa que eu prezo é pela minha credibilidade. Essa de pagar pra falar mal, mas nem tanto, é nova pra mim. Alô Disney, passa a mensagem aí para essa parceria. Enquanto eu detono os filmes, o Bezzi alivia e fica tudo 0 a 0. O que acham disso, hein? Tanto Pablo como Otávio foram atacados pelas turbas dos virtuais forjados na guerra. Mas não a guerra contra o czar russo Vladimir Putin, como outros otários bucha de canhão fizeram. Mais uma gloriosa guerra pelos valores ocidentais judaico-cristãos contra a tal da cultura woke. Já falamos disso antes, mas vale retornar ao tema. Nas redes sociais é quase senso comum que grande parte dos consumidores da cultura pop também são ativistas virtuais da nova extrema-direita que surgiu nos últimos anos. Pode reparar, abra o Twitter agora e perceba como bastou você topar com uma opinião que faria Reinhard Heydrich se envergonhar que o perfil que proferiu a atrocidade quase sempre vai estar relacionado a animes, games ou cultura pop. Vários desses perfis se dedicam a uma crítica acirrada contra os próprios produtos que consomem. Para eles, a indústria cultural estaria envenenada pelo que denominam de cultura woke, uma forma de propaganda política da extrema esquerda que ocupou os espaços na indústria cultural, imprensa e universidades, utilizando filmes, quadrinhos, livros e vagas nos jornais para a doutrinação das massas. Cultura woke é a última versão do fantasma do marxismo cultural, que por sua vez é a versão do século XXI para o termo bolchevismo cultural, que é recorrente em um livro publicado na Alemanha nos idos de 1925. Para além do pânico moral, que invoca a imagem de hordas infernais de gays, comunistas, petistas, feministas e latinos ocupando espaços indevidos em filmes infanto-juvenis, os Cavaleiros Jedi na luta contra a cultura woke apresentam um apego doentio à nostalgia. Para eles, os wokes não estariam atacando apenas as crianças, jovens e as famílias com a propagação do marxismo cultural, mas sim destruindo a infância e as memórias dos adultos com a troca de gênero e raça de personagens da cultura pop. Resumindo, tem os tetudos aí que no lugar de fazer reposição hormonal, puxar um ferro ou caçar coroa no Tinder, está publicamente preocupado com filminho de bonequinho ou de fábula, o que é a prova de que temos uma crise na masculinidade mesmo, mas não é bem a crise nos termos que a direita afirma. Quando se navega nesses canais do YouTube, nos perfis de Twitter que falei anteriormente, se entra em um atoleiro no qual se misturam ressentimento, problemas psicológicos e uma visão estereotipada acerca das mulheres que em muitos casos acabam levando a crimes. Começa irritado com a pele da atriz da Branca de Neve, passa pelo Brasil paralelo e pode chegar em crimes como os praticados por Pedro Ricardo Conceição da Rocha, vulgo King, ou por Elliot Rodger. Como diz o título de um dos livros mais citados pelos próprios reacionários, ideias tem consequências? No fim das contas, acho que muito disso vem de uma overdose de pornografia que tá fudendo com a cabeça e os afetos de muita gente desde cedo, mas isso é papo para outro vídeo, afinal de contas, quero evitar moralismo simplório aqui. Uma observação, não, esse vídeo não vai ser uma análise do seriado da Netflix Adolescência, uma nova coqueluche dos streamings. Inclusive, podem notar como são as ondas cíclicas de hype em cima de seriado.
Quem liga sinceramente para hypes de anos atrás como Bird Box ou o Gambito da Rainha depois de um tempo? A internet permite a gente acessar cada coisa legal que, sei lá, a gente pode garimpar mais e deixar de lado esse efeito manada semanal de disco, série ou filme hypado da vez. Fora que eu não gosto muito dessa postura que vive em extremos. Ou estamos diante de uma obra-prima inexplicável ou de uma absoluta. E às vezes eu quero mesmo é só ser o Ed Mota da Zona Leste, tomar uma breja e escutar um jazz fusion obscuro dos anos 70. Mas voltando, um dos argumentos mais recorrentes dos espartanos anti-wokes em crise de meia-idade é que a cultura pop está sendo indevidamente politizada pela esquerda. Esquerdistas destroem a arte, a reduzindo a mera propaganda da sua agenda política, e que existiria uma legítima arte neutra, o que lembra muito a retórica da escola sem partido e dos documentários do Brasil Paralelo, o que é uma falácia. Você, metaleiro, viciado em hentai e Angra, acha mesmo que um disco como Peace of Mind do Iron Maiden, que trata em suas letras de Duna, de Frank Herbert, da vida de Mishima e além das referências a Aleister Crowley e Chesterton, é uma obra de arte pura e sem traço de política? As suas crenças políticas são naturais e neutras, e a dos outros, ideologia, né? Sei. Voltemos ao cinema. Os americanos ergueram as bases do cinema do século XX em cima de um gênero que basicamente é a idealização do genocídio indígena na América do Norte, o faroeste. No tempo das diligências, é praticamente um documentário segundo essas antas da direita, e os atualmente idolatrados filmes de ação dos anos 80, sempre mostrando uns bombadinhos gringos indo arrumar confusão em algum país do terceiro mundo, seja ele Stallone, Schwarzenegger ou Chuck Norris. Aquilo não é propaganda americana nadinha, né? É só diversão pura. E eu nem vou falar muito de música. Esses caras acham que Hendrix tocando o hino americano em Woodstock foi o quê? Workshop de escala pentatônica? A gente pode até voltar muito mais atrás no tempo para constatar que não existe isso de arte despolitizada. Richard Wagner e sua ópera Parzival de 1882, com seu libreto sobre Santo Graal, cristandade medieval e jardins mágicos, foi vista pelo próprio Wagner como a oportunidade para queimar judeus. Afinal, como ele não poderia fazê-lo na vida real, pelo menos poderia fazê-lo no palco. É arte, né? Não é política, não. Misturar arte e política é coisa só da esquerda. Nem vou me estender mais, porém pegue um personagem de quadrinhos como o Justiceiro, que ao mesmo tempo em que virou símbolo de policiais norte-americanos reacionários, tem histórias altamente críticas à violência urbana e aos efeitos da guerra na mente dos veteranos, como na HQ Born, de 2000. Essa interpretação imbecil da arte, que vem com os papos sobre o fim da beleza com B maiúsculo, uns chororôs de seguidores do Roger Scruton ou do Pondé, tem suas raízes também no nazismo e sua obsessão com a arte degenerada, e ver essa continuidade nem precisa de muito esforço. Abre lá o Mein Kampf e muitos argumentos contra a degeneração da arte moderna se aplicam à atual cultura woke. O problema é que a direita vive falando de alta cultura e tem como um de seus maiores protagonistas atuais figuras como o do Engenheiro Léo, a besta quadrada que vive acusando o resto do mundo de ter QI baixo, mas que, se ficar de 4, não levanta mais de tão jumento que é. Mas é um burro cheio de convicções, o que é pior ainda, e ainda por cima usa uma foto no Twitter de quando ele tinha 40 quilos a menos por não ter coragem de assumir o shape atual. E essas convicções geram opiniões das mais estúpidas. Passe uns minutos com um militante de direita brasileiro falando sobre música. A ladainha sobre odeio funk, bom mesmo era Guns, Red Hot, AC/DC, é um dos maiores atestados de burrice que conheço. Se tirar drogas e novinhas tonas, o que sobra de um disco como Appetite for Destruction? Uma música como My Michelle não parece descrever a vida de uma esposa tradicional, me parece mais descrever o cotidiano do Oruan. A guerra ao fantasma woke é o equivalente na área cultural ao que o Escola Sem Partido
faz na educação e o Brasil paralelo faz na história. Tudo que não seja reprodução da retórica reacionária e revisionista é desqualificada como mera narrativa esquerdista. Vimos bem onde isso pode parar na época da pandemia. O calcanhar de Aquiles desses caras é acreditar que em sociedades industriais e pós-industriais, algo como tradição seja possível de existir de fato. Os caras confundem senso comum, que se modifica quase que anualmente, com tradições seculares. Eu só acho que uma vida baseada em preceitos tradicionais, seculares e cristãos, por exemplo, não tem muito a ver com achar que o Quarteto Fantástico será um filme de lacração só porque o Coisa tá usando um suéter. O que acontece é que esses cabaços perpétuos confundem as primeiras experiências como consumidores na adolescência com valores eternos que devem ser preservados. Podem sacar como os caras estão presos nos filmes, livros, músicas e artistas que tiveram contato até os 15 anos mais ou menos. E tudo que vem depois é automaticamente uma bosta. Cara, não é o mundo que está em decadência, é só você que está precisando usar losartana e tadalafila e que, no lugar de se responsabilizar de fato por alguém, está acumulando DVD e Funko no quartinho. Faça o teste. Vejam quantos destes defensores dos valores eternos do Ocidente e da família tradicional são realmente homens fortes, viris, protetores e provedores, e não uns meninões de 40 anos com sérios problemas sexuais e, quando casados, incapazes de manterem a casa sozinhos com o suor do próprio rosto. A crise da masculinidade existe e a própria direita é parte dela e não a solução. Pegue o engenheiro Léo, no lugar de estar levantando casa em forma de clínica de depilação a laser ou dirigindo Uber, como todo engenheiro no Brasil de 2025, tá em podcast fingindo que é o protetor da sociedade cristã e capitalista contra o comunismo woke. O foda é que quando se fala de cultura woke, nunca é apenas sobre filme de hominho. Sempre é desculpa para poder externalizar as piores e mais nefastas ideias. E com as medidas tomadas pelo governo Trump e decisões judiciais como as envolvendo Daniel Alves, a direita entrou em clima de revanchismo, como muitos canais decretando o fim da era woke. E acreditem, quando um governo resolve oficialmente ignorar a memória relativa ao golpe de 64 ou um tribunal resolve aliviar para a Débora do batom, não se está apenas reforçando o clima de revanche reacionária, e sim gestando algo muito pior adiante. E esse algo pior não faz questão de ter ou não o Bolsonaro preso. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso em série, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam o dia na internet reclamando de filme de herói e fábula da Disney, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.